Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre as Stoßtruppen, ou Sturmtruppen, que eram as tropas especiais de choque alemãs na Primeira Guerra Mundial. Quando se fala em tropa de choque, talvez você imagine as tropas especiais de choque da Polícia Militar, que são altamente treinadas e especializadas em contenção de distúrbios urbanos, mas aqui o termo se aplica a tropas especiais de assalto usadas por exércitos, como os ardites italianos, por exemplo. Desde já agradeço seu like e curtida. O termo Stoßtruppen, que em países de língua inglesa foi traduzido como Stormtruppen, significa literalmente tropa de tempestade, mas a tradução correta seria mais como tropa de choque ou assalto. Por isso usarei as três definições para me referir a essa tropa. Eles foram implantados, principalmente a partir de 1915, quando a liderança militar alemã da Frente Ocidental reconheceu que as táticas de ataque anteriores da infantaria não eram mais suficientes para mudar da guerra de trincheiras para o combate móvel. As novas armas, metralhadoras, lança-chamas, morteiros e canhões de infantaria, dominaram o campo de batalha e favoreciam o defensor. Ganhos em terreno de algumas centenas de metros só poderiam ser alcançados com perdas desproporcionalmente altas. Enquanto na Grã-Bretanha, a partir de 1915 e mais tarde na França, foi utilizada a introdução de veículos de combate, os tanques, o exército alemão decidiu desenvolver ainda mais o combate da infantaria no ataque. A modificação e adaptação das táticas de infantaria ao combate moderno levaram a novos princípios operacionais e de liderança. Durante o ano de 1915 os alemães montaram e treinaram batalhões para esse fim. Diferentemente dos batalhões de infantaria regulares e puros, os batalhões Stormtruppen foram apoiados como formações mistas por armas de infantaria pesada, como morteiros, canhões de infantaria, metralhadoras Level 1508 e lança-chamas. Os soldados dos batalhões de choque foram recrutados, entre voluntários, com limite de idade de 25 anos para as equipes. Estes receberam treinamento especial, equipamentos de última geração e alimentação e remuneração melhores do que outras unidades. Além disso, eles foram alojados na retaguarda entre as implantações e não diretamente na frente como os outros. Suas missões de combate, para as quais eram muitas vezes conduzidos por veículos motorizados, eram correspondentemente às áreas perigosas e muitas vezes caras. Ao atacar as linhas inimigas, os Stormtroopers agiam em pequenos esquadrões bem coordenados. Cada membro de uma patrulha de assalto carregava uma carabina 98ª, Stutzen ou Stutzen Carabiner como arma, ou oficiais não comissionados e oficiais uma pistola autocarregável. A munição não era transportada em bolsas de cartuchos, mas em bolsos de calças ou em bolsas de granadas de mão. Para combate corpo a corpo, uma faca de punhal, também conhecida como adaga de trincheira, um porrete de trincheira de fabricação própria e uma pá de campo curto foram usadas como ferramentas impressionantes. Os soldados de assalto estavam equipados com capacete e calças de aço, reforçados com couro nos joelhos e nas nádegas. Para superar os obstáculos de arame, esses soldados de assalto foram equipados com cortadores de arame e sacos de linho para que pudessem jogá-los sobre obstáculos de arame. O Sturmtruppen também estava armado com a primeira metralhadora produzida em massa, a Bergmann MP-18, no final da guerra. Em contraste com a tarefa da infantaria normal de tomar setores inimigos inteiros um após o outro na guerra de tempestade e trincheira, as táticas dos Stoßtruppen, após uma barragem de artilharia curta e preliminar, consistiam em penetrar em um ponto fraco previamente identificado na posição inimiga e contornar bolsões maiores de resistência. Enquanto as seções que ainda estavam fortemente defendidas estavam sendo combatidas pela infantaria seguinte, os Stormtroopers avançariam para a retaguarda inimiga, causando confusão ali, dificultando o desdobramento da reserva inimiga e atrapalhando a tentativa de um contra-ataque coordenado pelas tropas de reserva. Já no início da Batalha de Verdun, partes do Batalhão de Assalto número 5 foram usadas para apoiar a infantaria. Seguiu-se a participação em várias operações de assalto na frente de Verdun, com partes do batalhão sendo desdobradas com força máxima da companhia. Em 1 de agosto de 1916, o ataque da 21ª Divisão de Reserva em Souville foi apoiado por lança-chamas do batalhão. Depois que grandes contingentes do exército alemão puderam ser treinados na nova liderança e princípios operacionais, os primeiros sucessos vieram no ano de guerra de 1917. A primeira na frente oriental foi a ocupação das Ilhas Bálticas na Operação Albion e a captura de
Riga pelo 8º Exército em setembro de 1917. Em novembro de 1917, a primeira implantação em larga escala de formações de choque alemãs começou na frente ocidental. Após o ataque britânico em Cambrai com apoio maciço de tanques, as tropas alemãs conseguiram recapturar todo o terreno perdido em um contra-ataque. No inverno de 1917-18, todas as grandes formações de infantaria envolvidas foram treinadas nos novos procedimentos operacionais e de combate. Vários batalhões Sturmtruppen foram implantados como tropas de combate para ataques de foco. Os exércitos de ataque alemães inicialmente conseguiram superar as defesas britânicas em geral. No entanto, o objetivo de um avanço estratégico para forçar o colapso das forças aliadas não foi alcançado. Batalhões Stoßtruppen também foram usados, em várias operações especiais para os ataques alemães subsequentes, que só trouxeram sucesso tático. Oficiais alemães treinaram tropas austro-húngaras e búlgaras que formaram também tropas de choque e assalto Stoßtruppen em seus exércitos. Particularmente os Stoßtruppen austro-húngaras foram uma força de combate excelente em 1918 quando o exército austro-húngaro colapsou. Foi a única parte desse exército com possibilidade de lutar. No lado aliado, vale destacar excelente tropa de choque italiana chamada Arditi, na qual tem um vídeo falando dela no canal, e foi criada em resposta à implantação de Stormtroopers pelos austríacos. Após a guerra a maioria dos Stoßtruppens foram desmobilizados, mas seu conceito foi utilizado depois e inclusive até hoje o exército da Alemanha usa conceitos de tropas de choque atualizados à guerra moderna e em tropas de elite. Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado do conteúdo. Deixe seu like para ajudar esse pequeno canal. Até a